Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo bem, né? Vamos iniciar o módulo 2, né? Pascal e os livros. Ok? Vamos lá. Princípio de Pascal. A pressão exercida sobre um fluido em repouso transmite-se para todas as partes. Olha só, tem um fluido aqui, né? Pode ser um líquido, pode ser um gás. Ok? Fluido é uma substância que escorre. Veja bem, como é que funciona esse princípio? Ó, esse aqui é uma prensa hidráulica, tá? Se for aplicada uma força aqui, ó, F1, veja que aqui tem uma área A1, né? Essa área aqui, tá vendo? Ó, uma área A1. Bom, quando aplicar essa força aqui, o que acontece? A força, ela vai ser, pessoal, aplicada e ela vai ser, essa força vai ser distribuída para todas as partes, para as paredes aqui do lado e também ela vai ser, né, transmitida para cá, ó, uma força fazendo com que essa parte aqui suba. Então, a força F1 é aplicada aqui e ela vai ser transmitida para o líquido. Então, se você afundar esse êmbolo, chama êmbolo, afundar esse êmbolo aqui, o que acontece? Aqui vai subir o líquido, ok? O líquido vai subir aqui. Então, veja, então essa força aplicada é F1, né? Ela vai ser transmitida e vai gerar outra força aqui, ó. Essa força vai ser gerada aqui, tá bom? Na área A2. E vai fazer com que a água suba, ok? Tudo bem? E então a fórmula é o seguinte, ó, o princípio de Pascal é trazido dessa forma. Então a força F1 aplicada sobre uma área A1 é igual à força F2 que é transmitida aqui desse lado, dividido pela área 2, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui no F1 seja aplicada uma força de 2 newton, tá bom? 2 newton. E a área 1, essa área 1 tenha 1 metro quadrado. Então aqui é 2 newton, 1 metro quadrado. A área A2, vamos supor que a área 2 tenha 4 metros quadrados. Tá bom? Um exemplo. A pergunta é, qual vai ser a força que vai sair lá no F2? Ok? Vamos lá. Regra de 3, né? Tá bom? Regra de 3. F2 vezes 1 é F2, né? F2 vezes 1, F2, igual 2 vezes 4, 8. Então, observe que a força que vai sair aqui vai ser quanto? 8 newton. O que você observa aqui, ó? Foi aplicada uma força de 2 aqui. E quando saiu aqui, a força saiu quanto? 8 newton. Não aumentou? Aumentou bastante. Isso quer dizer, pessoal, então, que se eu colocar uma área menor, e aplicar uma força, essa força vai ser multiplicada, ok? Vai ser multiplicada aqui desse lado, dependendo da área, que vai ser multiplicado. Então, isso aqui é usado como um macaco hidráulico, por exemplo, o carro, função levantado, né? Na oficina mecânica, o carro é levantado, né? Como é que é levantado? Através desse princípio. Quando também estraga um pneu de um carro, tem que trocar o pneu também. É esse princípio. Aquele macaco hidráulico tem esse princípio de funcionamento. Beleza, pessoal? Continuando. O teorema de Stern. Olha só. A pressão PB em um ponto B situado a uma profundidade H. Vamos lá. A pressão PB. Então, a pressão PB é a pressão nesse ponto B aqui, ó. Tá? A água faz pressão aqui para baixo, né? Porque a água empurra para baixo. É situado a uma profundidade H. Então, esse ponto B está situado a uma certa profundidade, né? Tem a água aqui em cima, então o ponto B tem uma profundidade aqui. A profundidade H no interior de um líquido em equilíbrio é dada pela pressão na superfície. Então aqui tem uma pressão na superfície, uma pressão A,
exercida pelo ar, tá? PA, somada à pressão exercida pela coluna de líquido situada acima do ponto P e expressa pelo produto densidade vezes gravidade vezes altura, em que dê a densidade do líquido. Veja bem, traduzindo isso aqui, o que ele quer dizer? Está dizendo, pessoal, que essa pressão B aqui, ó, a pressão no ponto B, ó, a pressão no ponto B ela vai ser igual PA. Quem é o PA? Não tem o ar à nossa volta? Então, o ar à nossa volta exerce uma pressão para baixo, que se chama pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica empurra a água para baixo, que consequentemente empurra aqui também o ponto B. Então, a pressão atmosférica empurra a água para baixo. E a água também empurra para baixo, porque ela tem uma massa. Então, a pressão atmosférica faz pressão para baixo e a água também faz pressão para baixo. Então, como é que eu calculo a pressão no ponto B? Veja que esse vaso aqui está aberto. Como ele está aberto, então a pressão atmosférica está atuando em cima desse líquido, né? Então, a pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica, que está empurrando o líquido para baixo, mais a pressão do próprio líquido. E como é que calcula a pressão do próprio líquido? É a densidade desse líquido vezes a gravidade, que é 10 ou 9,8, vezes a altura. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Tá? Depois vamos fazer um exemplozinho disso aqui. Olha só, a pressão atmosférica. Então, pressão atmosférica, né? Pressão exercida por uma coluna de líquido. Vamos lá, esse é um tópico, né? Então, como é que funciona a pressão exercida só pelo líquido, pessoal? Só pelo líquido. Então, observem aqui, ó. Observem aqui. A pressão exercida por um líquido, ou seja, um fluido, é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, aqui tem um líquido. Que líquido tem aqui? É o mercúrio, tá? Esse aqui, ó. O mercúrio está aqui dentro. O Torricelli fez um experimento bem interessante. Olha só o que ele fez. Ele viveu em 1608 a 1647, né? E ele foi discípulo de Galileu. Ele estudou física, né? Era muito, muito inteligente, tá? E então ele inventou, né, o primeiro barômetro. Ou seja, o que é um barômetro? É um instrumento para medir pressão. Vamos lá. Então, vamos ver. Então, veja bem, o que Torricelli fez? Ó, como é que calcula a pressão atmosférica? Vamos lá. Ele pegou esse tubo aqui enorme, tinha 1 metro, tá bom? 1 metro. Encheu ele de mercúrio, tá? Encheu ele de mercúrio. E aqui nesse recipiente ele também colocou mercúrio. Aí ele pegou esse tubo grande, cheio de mercúrio, e virou a boca dele aqui para baixo. Quando ele virou para baixo a boca, dentro de mais mercúrio, o que aconteceu? O mercúrio escorreu um pouco, tá vendo? Aqui escorreu o mercúrio, aqui não tem mercúrio. Então o mercúrio escorreu, e ficou quanto de mercúrio aqui? 76 centímetros de mercúrio ainda na coluna. Agora, por que não escorreu todo o mercúrio para fora? Como que pode ser isso? Por um motivo, pessoal. É que a atmosfera, veja bem, a atmosfera ela faz uma pressão para baixo. Uma pressão para baixo, ok? E esse líquido de mercúrio que está saindo, ele faz uma pressão aonde? Para cima. Então, a pressão atmosférica faz uma pressão para baixo, que impede o mercúrio de escorrer totalmente da coluna, tá? Porque a pressão atmosférica está empurrando o líquido para baixo. E quando então existe um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão exercida pela coluna de mercúrio, pessoal, ó, um equilíbrio, ou seja, está em equilíbrio, né? Porque parou de escorrer, então a pressão atmosférica está em equilíbrio com a coluna de mercúrio, ou seja, a pressão exercida pelo mercúrio, que não sobe mais, porque a pressão atmosférica está empurrando para baixo, tem esse equilíbrio. Então, a partir disso, o que o Torricelli falou? Ele falou, pessoal, que a pressão atmosférica ela equivale a 76 centímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão atmosférica é igual ao tamanho da coluna de mercúrio, porque ela escorre só um pouquinho e fica 76 centímetros ainda de mercúrio. Então, a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Ou
esses 76 centímetros pode ser transformado em 760 milímetros de mercúrio. Esse milímetro de mercúrio é bem usado, tá, em exercício, tá bom? Beleza. Então, simplificando mais ainda, né? 1 centímetro de mercúrio é igual a 10 milímetros de mercúrio. Aqui se está transformando o centímetro em milímetro, tá bom? E um ATM, pessoal, outra unidade de medida para pressão atmosférica, veja, a pressão atmosférica é esse aqui, tá? Ó. Esse aqui, né? Ó. Tá? Mas esse ATM também pode ser medido em Pascal. Um ATM vale quantos Pascal? 1,01 325 vezes 10 a 5 Pascal. Tá? São unidades de medida, tá bom? Mas lembre que um ATM é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Ou um ATM também pode ser dado por 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Bom, pessoal, e esse aqui é a transformação de centímetro de mercúrio para milímetro de mercúrio. Então, é uma forma de transformar unidades, tá? Vamos fazer essa questão aqui, ó. Um reservatório contém água. Então, vamos fazer reservatório água aqui. Um reservatório contém água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros. Vamos fazer água, então, de azul. Então, ele tem água, ok? Qual é a altura aqui do reservatório de água? Ó, 10 metros. Então, a altura é 10 metros. E qual a densidade da água, pessoal? Isso, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? A pressão atmosférica local é 10 elevado a 5 newton metro quadrado. Então, a pressão atmosférica, ou seja, lembra? O ar empurra essa água para baixo. E quanto vale a pressão atmosférica aqui? 10 elevado a 5 newton metro quadrado. Tudo bem? E a aceleração da gravidade nesse local vale quanto? Vale 10. Então, gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a pressão no fundo do reservatório expressa em newton metro quadrado. Então, o que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber, ó, tem uma pressão atmosférica empurrando a água para baixo e a água também empurra o fundo para baixo. E ele quer saber, então, aqui no fundo, qual vai ser a pressão no ponto, eu vou chamar de ponto B, tá? Aqui eu vou chamar de ponto A, tá? Por que ponto A? É porque é onde a pressão atmosférica está agindo. A pressão atmosférica age na superfície, empurrando a água para baixo. Então aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B. Ponto B o fundo, ponto A a superfície. Lembra da nossa fórmula? Vamos lá. A pressão, olha só, a pressão no ponto B, tá? Se você quiser botar um pouco o vídeo, tá a fórmula lá, pessoal. Vamos aqui. Fica bonitinho, né? Olha só, a pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica, ou seja, a pressão no ponto A, mais a densidade vezes gravidade vezes altura. Vamos lá. Pressão no ponto B é igual. No ponto A, quem está agindo é a pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica? Isso mesmo. 10 elevado a 5. Mais. Agora, quanto vale a densidade? Pessoal, essa densidade está em gramas por centímetros cúbicos. Então, vamos ter que transformar isso aí. Ó. Então, 1 grama por centímetro cúbico. Gravem isso aqui. Tá? Você grava essa transformação aqui. Que 1 grama por centímetro cúbico transformado para quilograma metro cúbico, pessoal, tem que transformar para quilograma. Por quê? Porque Newton é sempre em quilograma, tá bom? E aqui tá vendo metro? Não pode ser centímetro, tem que ser metro. Então eu vou transformar grama para quilo e centímetro para metro.
1000 gramas não é 1 quilo? Então vamos multiplicar isso aqui por 1000. É só você multiplicar por 1000 isso aqui. Como é que fica se eu multiplicar tudo isso aqui por 1000? 1000 vezes 1 não é 1000? Então fica 1000. Vou escrever 1000 em forma de potência, tá? Ó. Porque tá em grama, tem que ser quilo, mas quilo é 1000 gramas, então multiplica por 1000. Então, olha só, fica 10 elevado ao cubo, ok? 10 elevado ao cubo, quilograma barra metro cúbico, tá bom? Então, eu transformei o quê? O grama para quilograma, multiplicar por 1000, por quê? Quando você multiplica por 1000, você transforma tudo isso aqui para quilograma e metro cúbico, tá bom? Então, a densidade em quilograma e metro cúbico é 10 elevado ao cubo, vezes, quanto vale a gravidade? 10. E quanto vale a altura? 10. Ok, agora é só fazer o cálculo, né? Pressão no ponto B é igual 10 elevado a 5 mais. Pessoal, observe aqui. Quando você tem uma base 10 e não tem nenhum número aqui, significa que tem o número 1. Significa que tem o número 1. Vamos lá, quando multiplica potências, repete a base e soma o expoente. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Beleza, pessoal? O que acontece aqui agora? Ó, veja bem. Eu vou somar agora as potências. Tá? Vou somar as potências. Preste bem atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. Isso é uma parte matemática. Quando não tem nenhum número aqui na frente, pessoal, significa que tem o número 1. Ó, 1 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Porque o 1, quando multiplica um número, não altera nada. Tá? Então é 1 vezes 10 elevado a 5. Mas é sempre assim? Sempre assim. Sempre tem um 1 na frente. Então 1 vezes 10 elevado a 5. Tudo bem? E como é que a gente soma isso? Ó, como as bases são iguais, tem o mesmo expoente, eu vou somar apenas o número aqui da frente. Então fica 1 mais 1 é quanto? 2 vezes 10 elevado a 5. Repete. Tá bom? Newton, né? Metro quadrado. É isso. Se você não entendeu isso aqui, pessoal, porque é assim, ó. 1 elevado a 5, eu vou fazer aqui, ó, do ladinho. 1 elevado a 5 é 1 seguido de quantos zeros? De 1, 2, 3, 4. É 1 seguido de 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas, como são 2, né? 1 seguido de quantos zeros? 5 zeros, não é? Se eu somar isso aqui, fica quanto? 1 mais 1 dá 2. Seguido de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, não é? E se eu transformar isso aqui em notação científica? Eu vou pôr a vírgula bem aqui no 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fica 2 elevado a quanto? A 5. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, precisa fazer isso? Não. É só você lembrar que toda vez que tem uma potência, se não aparecer o número, é porque é o número 1. Tudo bem, pessoal? Esse exercício foi extremamente dócil. Fique com Deus e até a próxima.